Agora está na hora de estudar o outro elemento que a gente vai incluir nos nossos circuitos. Tem ele, o indutor. Para começo de história, o indutor é só um fio enrolado, é uma bobina. Você pega um fio e enrola, você transforma isso num indutor. Mas por que é que um fio enrolado tem um efeito diferente de um fio em linha, em reto? Por quê? Porque quando passa uma corrente por essa bobina, as leis do magnetismo dizem que surge um campo magnético nessa bobina. E esse campo magnético vai gerar uma tensão. Ou seja, a gente vai dizer que o indutor é um elemento passivo que não gera energia e que armazena essa energia no seu campo magnético. Muito bom. Surgiu logo a primeira diferença com os capacitores. O capacitor vai armazenar sua energia no seu campo elétrico. O indutor vai armazenar no campo magnético. Beleza. Então, qual é a relação da tensão com a corrente? Vem do magnetismo e diz que V é L dI dt. Você já viu alguma coisa parecida, não foi? Você viu que no capacitor a corrente é a capacitância pela derivada da tensão no tempo. Então, começa a acontecer uma coisa que você vai ver muito aqui. Você vai ver essa semelhança trocada, né? Você tem capacitância de um lado, indutância do outro. Tensão de um lado, corrente do outro. Derivada de tensão, derivada de corrente. Então, é uma coisa que vai ser bem recorrente. Então, a gente vai dizer que a nossa relação VI vai ser V igual a L dI dt. Se tu assistiu a primeira aula falando sobre capacitores, tu vai entender essa aqui tranquilamente, porque é só pegar o que tu já sabe e trocar tensão por corrente, corrente por tensão, capacitância por indutância. Falando em indutância, a gente não pode esquecer dela. Esse L é a indutância. E é aquela mesma relação que a gente tem com a capacitância, com a resistência. Só que a indutância vai ser a capacidade do indutor de se opor ao fluxo de corrente que passa por ele. E isso vai ser medido em R. Beleza, vamos lá. A gente sabe V em função de I. Agora vamos descobrir I em função de V. É só jogar o dt para cá, jogar a indutância para cá. A gente vai isolar dI. Então a gente pode dizer que dI é 1 sobre L V dt. Próximo passo, integrar. Beleza, vamos integrar isso. A integral de dI, integral de 1 sobre L V dt. Se liga, dI vai de quê? De I0 a I de t. Tá no domínio do tempo, vai de t0 a t. Top. Se liga, 1 sobre L sai da integral. Por quê? Porque é constante. Então tá. Esse lado é tranquilo demais de resolver. A gente vai resolver que vai ficar IT menos I0. Beleza. 1 sobre L saiu da integral. Então, T0 a T do V dt. Agora é só isolar I de T. Como é que faz isso? Joga o I0 pro outro lado. I de T vai ser I0
mais 1 sobre L vezes a integral de T0 a T do V dt. Se tu assistiu a aula de capacitores, tu vai estar ligado que isso aqui não precisa decorar. Se tu já sabe a relação principal aqui, tu consegue chegar nessa relação aqui tranquilamente. Beleza. De novo, a gente sabe corrente, a gente sabe tensão. Quem é que a gente calcula? Potência. A potência é V vezes I. Quem é V? L di dt multiplicado por I. Achou? Tem que decorar? Não, né? Se a gente sabe potência, a gente sabe energia. Energia, tu tá ligado que é a integral da potência no tempo. E eu não vou nem resolver isso. Tu já sabe, e se quiser, fica como desafio. Eu já resolvi ela para os capacitores, então é a mesma ideia. Só que no final das contas, tu vai chegar aqui, isso é 1/2 de L I ao quadrado. Muito parecido, né, com o que a gente tinha com os capacitores. Os capacitores eram 1/2 de C V quadrado. Então, é sempre isso, essa relação de capacitor com indutor. Se um tu tem corrente, no outro tu tem tensão. É sempre assim, capacitor e indutor são aqueles opostos. Aqueles opostos se atraem. Então, beleza. Agora tu tem que se ligar. O indutor, ele se opõe à variação de corrente. Variação de corrente. O que isso quer dizer? Se tu for botar uma corrente no indutor, ele vai negar. Não pode. Para reagir a essa variação de corrente, o que é que ele faz? Ele gera uma tensão oposta. Ou seja, ele vira um circuito aberto. Quer dizer, inicialmente ele não deixa essa corrente passar de jeito nenhum. Só que depois, em CC, ele se acalma. Quando a corrente é contínua passando por ele, ele vira só um curto circuito. Ou seja, ele vai virar um inofensivo fio. Isso aqui é importante lembrar e levar na comparação com os capacitores. O que é que acontecia? O capacitor, ele reagia à mudança, a mudar a tensão. Agora o indutor reage à mudança de corrente. Em CC, e é a coisa mais importante que tu tem que lembrar, o capacitor abre circuito. Ou seja, a corrente que vai passar por ele é zero. E o indutor? Em CC, o indutor, ele pipoca, ele corre, ele deixa passar tranquilamente. Então, o capacitor engrossa, nada passa pelo capacitor. O indutor amarelo, o indutor pipoca, vai passar tudo por ele. Então é isso.